Bom, foi engraçado você começar citando o Júlio César nesse episódio onde ele se separou da esposa porque havia indícios de que talvez ela tivesse sido infiel. Isso aí estamos falando em Roma, século I antes de Cristo. E quando perguntaram para ele, ele disse: olha, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Isso quem diz é Plutarco, quando ele faz uma biografia comparando César a Alexandre. E tem uns pontos interessantes lá até sobre oratória. Júlio César era um homem de armas, mas, segundo a opinião dele, ele era o segundo maior orador de Roma, ficando atrás apenas de Cícero, que na língua latina é o maior orador de todos os tempos, na opinião de várias pessoas. Só que César ainda dizia que ele só era o segundo porque ele era um homem de armas. Se ele tivesse tempo para se dedicar à oratória, ele seria o primeiro. Então lá atrás você pega essas histórias e vê. Júlio César ele virou sinônimo, ele não foi imperador, foi ditador, foi assassinado antes, mas depois os imperadores todos usaram o título de César. Você pega os governantes russos antes da Revolução de 17, dos socialistas, eram Cisares, né, ou Czares em algumas pronúncias. Era uma corruptela de César. Você pega o imperador alemão, era o Kaiser, uma corruptela de César. Então todos queriam ser o novo César, que era um cara que era excepcional em oratória. O que deixa bem claro que lá atrás era muito importante. E hoje, para quem quer uma carreira política, também é muito importante ter oratória. Só que devido à revolução digital que a gente vive, onde todo mundo hoje é o transmissor de conhecimento através de redes sociais, vocês acham que a oratória, que já era importante, ficou muito mais importante hoje em dia? Com certeza. E é muito importante a gente voltar na questão dos parâmetros, porque o que era definido, o que era uma boa oratória no passado, na época de César, ou no início ali das campanhas políticas, anos 80, 90, nós tínhamos essa ideia de que o orador está atrás de um púlpito, não é, Vabo? Aquela coisa super formal e tem uma forma exata de começar e terminar, já caiu por terra em alguns contextos, em alguns cenários. Não é à toa que o nosso presidente conseguiu se eleger rompendo com esses padrões, porque ele encontrou uma demanda de público que não quer mais isso. Sem dúvida alguma, concordo com a Giovana. A oratória é uma habilidade crucial hoje em dia para qualquer profissão. Então, quando a gente olha a nossa grade na escola, eu não sei vocês, mas essa foi mais uma semana que eu não usei fórmula de Bhaskara. Não sei se vocês precisaram usar aqui para... Não, a reprodução dos fungos, a química orgânica, mitose e meiose, não. Mas oratória eu precisei usar, inteligência financeira, inteligência emocional. Então, sem dúvida, é um tipo de habilidade que a gente chama de people skills, né? Habilidades comportamentais ou socioemocionais, que deveriam ser ensinadas desde cedo, porque nós precisamos, independente da profissão, saber como se comunicar, saber como trabalhar em equipe, saber como se relacionar, e ela é fundamental. Então, com isso, a gente chega num ponto que é crucial, que é o medo de se falar em público. O medo de ter que lidar com a timidez, as pessoas confundem a extroversão com a introversão, de que a introversão é uma característica, assim como existem vários professores, oradores, palestrantes que são introvertidos e que são muito bons, são muito bons. Então, saber entender o porquê que nós temos esse medo de ter que levantar e falar em público, eu acredito que é muito importante. Eu trouxe, inclusive, aqui o livro para dar de presente para vocês. Então, vou deixar aqui. E na busca... Trouxe para a Giovana também. E na busca por tentar compreender o medo de falar em público, muito bom. Eu tentei descobrir o porquê que o ser humano... Qualquer pesquisa que saia, aparece sempre... Qual o maior medo do ser humano? A morte normalmente aparece em segundo lugar. Então, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. As pessoas preferem morrer. Quer dizer, em primeiro lugar é falar em público. Falar em público. Essa pesquisa é famosa, mas eu discordo dessa pesquisa depois da pandemia. Porque na pandemia, tá com medo. todo mundo ficou trancado em casa com medo de morrer. Eu abri o live no Instagram. Então, eu brinco assim, Aprender na prática. Teve que aprender na marra, ali na prática. Então, é verdade, essa pesquisa existe, mas não tem mais espaço para essa pesquisa. Eu brinco muito com isso. Não tem mais espaço. O que a gente precisa agora é olhar para o medo com os referenciais corretos. Então, no passado, nós tínhamos medo porque lutávamos pela nossa sobrevivência. Então, a amígdala vinha lá, resgatava as suas funções e você precisava se defender daquela situação, né? Lutar ou correr. Hoje, você não tem mais por que lutar contra um mamute para sobreviver. Você não precisa mais caçar o seu próprio alimento. Então, como você não tem pelo que sentir um medo concreto, você começa a sentir medo de coisas mais intangíveis ou coisas não tão objetivas, como falar em público, gera ansiedade, o nervosismo, esse medo.
Quando você domina as técnicas, você tem algo tangível, algo concreto. Então, eu sei como abrir, eu sei como encerrar, eu sei o que falar. A Malu fala, tô nervosa, a respiração tá ofegante. Tem exercício de respiração para isso, tem técnica de dicção para você articular melhor as palavras. Então, quando você domina isso, você consegue ter algo a se apegar. Você consegue se concentrar naquilo e você volta para esse momento presente. É muito mais fluido, muito mais tranquilo para você lidar com esse medo abstrato. Você fala, medo do público. O público não vai te levantar da plateia e vir te bater. O seguidor tá lá gritando, dando hate. Você bloqueia, certo? Imagino que vocês devem bloquear quem tá lá dando hate. Não, todo mundo me ama no final. Malu tem muito hater. Comigo é muito raro isso acontecer. Vou pegar esse gancho do Mamute, que é curioso. Para escrever o livro, eu fui tentar descobrir um pouco mais sobre por que tem esse medo, que por mais que a gente fale, a plateia não vai te atacar, mas ainda existe muito essa tensão. Então, a gente voltou a 2.000 anos para falar de Júlio César, vamos voltar agora a 300.000 anos, que foi no início dos Homo sapiens sapiens, que foi o início da nossa espécie. E realmente esse ponto de que qual é o momento em que, quando você está em bando e você vai caçar, na época desses primeiros ancestrais, qual é a maior probabilidade de você morrer quando você está junto com a sua turma ou quando você está sozinho na floresta? Sozinho. Sozinho tem maior chance. Então, como hoje em dia não tem mais o mamute, o tigre dente de sabre, para você lidar com esse medo de... Qual é o momento da nossa sociedade moderna em que você mais está sozinho? Destacado em cima de do um bando, palco. Sim, em cima de um palco. Então, as reações do nosso corpo são exatamente as mesmas de que os primeiros Homo sapiens sapiens tinham há 300.000 anos atrás. Esse bando aí vai me pegar. Esse bando vai me pegar, eu estou sozinho aqui. sozinho. Será que eu vou sobreviver? Será que vai dar um branco? Será que eu vou conseguir concatenar bem as palavras? Então, a reação físico-química no nosso corpo é a mesma. O cortisol, a adrenalina, todos aqueles hormônios do estresse. Então, sem dúvida alguma, eu concordo com a Giovana, a gente precisa falar sobre isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, conseguir desenvolver as técnicas para lidar com todo esse nervosismo, esse medo, que continua sendo muito pouco racional, ele é totalmente automático, mas tem técnica para a gente lidar com ele. Não, é totalmente racional esse medo, porque enquanto vocês falaram dessa pesquisa, e a Giovana falou, hoje eu discordo disso. Eu discordo se der para eu fazer a pesquisa. Eu vou chegar no pessoal com uma arma e falar, ou eu te mato ou você fala em público. Eu aposto que eles vão preferir falar em público, embora seja uma experiência ainda assustadora para muita gente. Hoje as pessoas até elas elogiam a minha oratória, mas quando eu era mais novinho, eu era até um pouco gago. E aí, como que isso foi sendo trabalhado? O Exército me ajudou muito nisso. Porque assim que eu passei no concurso, do dia para a noite, eu tinha que falar na frente de 30 pessoas, que era o pelotão no qual eu tinha aula. E ficava revezando. Toda semana era alguém que tinha que fazer esse tipo de coisa continuamente. E às vezes para 100 pessoas, depois para 500, 1.000... Até que chegava a 5.000 pessoas para alguns. Eu era primeiro de turma, tinha que fazer agradecimento num teatro lotado, teatro acadêmico, Mas com você todos teve os aula? cadetes. Teve aula de oratória? Oratória especificamente, não. Não, mas tem outra Mas foi pergunta. muita prática. Foi na marra. Foi. E vendo o pessoal que falava bem, porque eu tinha instrutores Sabe que a falavam arma muito bem. que fizeram com ele? Era uma arma abstrata, Seu mas referencial mudou. mudou. Você saiu do seu contexto em que você estava e você foi exposto a um contexto que ou você fala ou, se você não morrer, alguma coisa muito grave vai acontecer. Era humilhação com pública, né? você. Era bullying depois. Né? Perfeito. E eu sempre falo isso, que timidez é escolha. Timidez é um egoísmo em que você se coloca como centro e a pessoa mais importante do mundo e todo mundo, ai, mas e se não gostarem de mim? Ai, mas e se eu não for bom? Ah, mas e se eu não falar? Você quer tanto ser aceito e você pode ser aceito, você tem essa opção, você tem essa escolha. Se você não tem escolha, como o Bruno não tinha, você vai lá e fala, mesmo que você seja introspectiva, ou seja, você é uma pessoa que prefere livros, uma pessoa que prefere leitura, uma pessoa que prefere conviver mais com a sua energia interna. Mas se você não tem opção, dificilmente você vai se tornar uma pessoa tímida ou será a longo prazo uma pessoa tímida. Porque ou você fala ou você morre.